A graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Quero te convidar a sentar em nome de Jesus, tomar os seus lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom, maravilhoso. Glória a Deus, eu tenho algo para compartilhar com vocês nesta noite, algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Quantos foram edificados pela palavra da semana passada? Confrontados, exortados. Alguns irmãos mandaram mensagem falando que Deus tinha batido neles com a palavra. Oh, glória! Às vezes é bom nós sermos exortados pelo Senhor, para que nós não possamos sair do rumo, amém? Glória a Deus, eu quero compartilhar algo. Nós estamos terminando agora o nosso primeiro semestre, o nosso curso bíblico também, e nós temos compartilhado sobre fé, sobre os princípios da fé. E a nossa aula 6, eu quero ministrar uma palavra baseada na aula 6 do nosso curso. Nós iremos ter a última aula agora nessa terça-feira, mas eu queria falar algo com a igreja sobre nós não apenas termos fé no Senhor, não apenas crermos nele, mas descansarmos no Senhor. Talvez a coisa mais difícil da nossa vida seja nós descansarmos, porque são muitas as preocupações, são muitas as adversidades, são muitos os desafios, problemas, e nós temos dificuldade em descansarmos. Mas eu quero dizer para você hoje, se você não descansar no Senhor, você não vai conseguir desfrutar daquilo que Ele tem para você. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 25 ao 34. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. O texto diz assim: por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Texto muito conhecido da igreja. Um texto onde Jesus está dando uma direção ali, quando ministrando para as pessoas, para os seus discípulos, e Ele diz para eles não se preocuparem. E talvez uma das grandes questões do nosso dia é nós conseguimos viver uma vida sem preocupações. Quantos tem alguma preocupação aqui hoje? Amém? Quase todos. Eu acredito que a totalidade de nós, você se preocupa com algo. E muitas vezes essa preocupação que nós temos acaba roubando de nós a nossa fé, porque nós tiramos da mão de Deus e queremos fazer da nossa forma. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus, Ele em toda a sua perfeição, a obra do Senhor em nossas vidas, ela é perfeita. E a obra de Deus, ela é totalmente feita por Deus. Fala para a pessoa do seu lado, a obra de Deus é feita por Deus. Isso é interessante, irmãos, porque muitas vezes nós, com as nossas preocupações, queremos dar o nosso jeitinho. Nós achamos que Deus está precisando da nossa ajuda, no sentido, entenda, isso não é de fazer a obra, de evangelizar, de falar do amor de Deus, no sentido de dar direção, no sentido de fazer algo na nossa própria vida. Mas quando nós vamos para a Bíblia, lá no início, lá em Gênesis, quando Deus decidiu criar o homem,
Antes de criar o homem, Deus criou todas as coisas. E depois Ele plantou o jardim, isso está escrito lá em Gênesis. Quando tudo estava pronto, então Deus criou Adão. Depois de tudo pronto, Deus criou o homem. Deus precisou do homem para criar alguma coisa? Será que Deus precisou do homem para criar algum animal? A Bíblia diz que não. Adão foi criado depois que tudo estava pronto. O trabalho já estava concluído. E é interessante que Adão foi criado no dia do descanso de Deus. Depois que Deus criou todas as coisas, só então Deus criou o homem. E aí Deus convida o homem a participar da obra dele, algo que já estava completo, algo que já estava perfeito. O homem não teve nenhuma influência na criação do nosso mundo. O trabalho já estava concluído. O homem só foi criado por Deus no 6º dia. Isso indica que o primeiro dia do homem foi o 7º dia de Deus, ou seja, o dia do descanso. Isso aponta para nós para um princípio espiritual muito sério. Toda obra de Deus em nós depende de nós aprendermos a viver no descanso. Fala para a pessoa do seu lado: você precisa aprender a viver no descanso. Isso é importante, irmãos. Quando Deus livrou o povo de Israel da escravidão do Egito e os conduziu para Canaã, Ele fez questão de mencionar algo para o povo. Ele disse que o povo não teria que fazer coisa alguma. Deus diz que eles entrariam em casas que eles não construíram, que eles beberiam de água de poços que eles não tinham cavado, que eles comeriam das plantações que eles não tinham plantado. Eles iriam participar de uma bênção completa de Deus. Eles não precisariam fazer nada. Olha só o que diz lá em Deuteronômio 6, versículo 10 e 11. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificasses, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchesses, e poços abertos que não abrisses, vinhas e olivais que não plantasses. Deus iria dar tudo pronto. Deus iria abençoar um povo com tudo pronto. O Senhor os livrou da escravidão. Quantos foram livres da escravidão aqui? Você foi livre da escravidão. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós fomos livres. E assim como o povo foi livre, isso, irmãos, nós precisamos entender algo espiritual muito importante, precisa ser revelado aos nossos corações. O trabalho é de Deus. Sabe, muitas vezes nós perdemos a nossa paz por coisas que não são da nossa alçada. É de Deus, então entrega na mão dele. Amém? Amém. Como é difícil entregar, não é? Como é difícil você confiar que Deus vai dar. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: você só vai viver o melhor do Senhor se você descansar. Aleluia! Você está cansado, por quê? Porque você tem tentado fazer. Nós não precisamos fazer, nós precisamos desfrutar. O Senhor já conquistou por você. Esse princípio do povo se aplica a nós. A obra de Cristo, ela foi perfeita. Nós somos salvos pela graça. Não há nenhum trabalho seu que possa te trazer salvação. Qual é o nosso trabalho então? Crer e descansar. Por que eu sou salvo? Porque eu fiz alguma coisa? Porque eu sou bonzinho? Porque eu deixei de beber? Porque eu deixei de usar droga? Porque eu deixei de trair? Porque eu deixei de mentir? É por isso que você é salvo? Não. Você é salvo pela graça, porque Cristo completou a obra por você e por mim na cruz. E o que eu preciso fazer para desfrutar disso? Crer. Crer. E quando eu creio, eu descanso. Ah, eu creio, pastor, mas o senhor não sabe a situação que eu tenho vivido. O senhor não conhece meu marido, meu filho, meu pai, meu cachorro. Você não sabe meu trabalho. É só Jesus, então, é só Jesus. Por isso, você deve descansar. Mas só que nós não conseguimos. E Deus trouxe hoje para gritar novamente no seu ouvido: descansa. Para de querer fazer as coisas do seu jeito. Para de querer dar um jeitinho e depois falar: Deus, o Senhor está vendo que eu estou me esforçando. Deus não precisa ver o seu esforço, Deus quer ver o seu descanso. Aleluia. Fala para o seu irmão: Deus quer ver o seu descanso. Nós só temos salvação quando nós descansamos naquilo que Deus fez por meio de Cristo. A maior de todas as bênçãos que nós recebemos é a salvação, e você não precisou trabalhar por ela. Não tem nada. Você pode ganhar um grande prêmio, você pode ficar rico, você pode se tornar um milionário, mas nada se compara à salvação.
E a salvação que eu e você temos, ela vem por conta da fé em Cristo. Não é o seu trabalho. Tem muita gente achando que o seu trabalho vai te trazer algum galardão, no sentido de resolver os seus problemas, no sentido de agradar a Deus. Mas o que agrada a Deus é você descansar nele. Todas as bênçãos são recebidas pelo descanso. Descanso como? Descanso na fé. Deus deseja que nós vivamos no descanso, porque a fé em Deus implica em descansarmos nele. Quando nós temos medo, nós não conseguimos descansar. Nós vemos que a Bíblia fala todo o tempo para nós não temermos. Essa foi a palavra de Deus para Josué, e por várias vezes o Senhor diz na Bíblia: não temas. Eu já ministrei uma palavra sobre isso. Quantos não temas tem na Bíblia? E nós vemos na palavra do Senhor lá em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9, Deus dizendo para ele: não temas. Josué estava enfrentando um momento muito difícil. O grande líder Moisés morreu. Havia um grande desafio para ele, Josué. E Deus pega e fala para ele: não temas, eu sou com você. Aonde você pisar a planta dos seus pés vai ser seu. Aonde você estiver eu vou te abençoar. Você só precisa lembrar da palavra. Não tire esse livro da sua boca e você vai ter a vitória. Você só não precisa ter medo. Deus muitas vezes na Bíblia ele diz para nós não temermos. Essa também foi a palavra proferida ao povo de Israel quando enfrentou os seus inimigos. Olha só o que diz lá em 2 Crônicas capítulo 20 versículo 15. E Jaziel disse: dai ouvidos todos Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja não é nossa. Nós temos um Deus que é por nós. Ele é o nosso Pai. Então se Ele é o nosso Pai, Ele vai cuidar de tudo. Você não precisa temer. Jesus também disse para os discípulos, Ele diz: tende bom ânimo, não tema. Não tema. E muitas vezes o medo nos atrapalha. A vontade de Deus é que eu e você possamos lançar fora todo o medo. Aleluia. Mas só que existe algo que nós vemos na palavra de Deus no Novo Testamento, uma coisa que o Senhor falou para nós temermos. E qual que é o temor que Deus pede para nós termos? O temor de não entrar no descanso. Nós precisamos temer não entrar no descanso. Nós precisamos ter medo de tomar as nossas decisões, de tomar as nossas atitudes baseadas na nossa força. Olha só o que diz lá em Hebreus 4, do 1 ao 3. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Irmãos, isso é muito importante. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O que esse texto quer dizer? Para nós termos medo de não nos apropriarmos daquilo que o Senhor fez por nós. Mas se você crê, e o final do versículo diz assim: entre no descanso. Se você crê naquilo que Deus fez por você, se você crê que Ele é o seu Pai, que Ele pode todas as coisas, você deve entrar no descanso. O motivo pelo qual nós podemos descansar é o que? Deus já concluiu toda a sua obra desde a fundação do mundo. Já está tudo resolvido. Nós só precisamos descansar no Senhor. O Senhor é poderoso para fazer tudo. Hebreus 4:3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Em que descanso? O descanso do Senhor, que Ele já concluiu toda a obra. Einstein, um grande cientista, ele postulou algo muito interessante: que se nós construíssemos uma máquina que viajasse na velocidade da luz, nós estaríamos fora do tempo. O tempo não existiria para nós. Nós vemos isso muito claro naquele filme que acabou de sair de cinema, Os Vingadores, né? O Homem-Formiga lá com o pai da moça, esqueci o nome dele. Ele cria uma máquina que você viaja no tempo à velocidade da luz, e você sai
dimensão que nós vivemos. E as coisas continuam acontecendo, mas quem viajou na velocidade da luz continua do mesmo jeito. E tanto é que é por isso que soluciona o problema lá dos Vingadores e toda a humanidade no filme. Por quê? Porque ele viaja no tempo da luz e ele não é atingido pelo tempo. E Einstein, ele falou sobre isso, que se nós conseguíssemos construir uma máquina e viajar no tempo, quando nós voltássemos, não importa o tempo que nós tivéssemos na velocidade da luz, nós voltaríamos com a mesma idade e as pessoas teriam envelhecido e tudo mais. Só que entenda algo: o Senhor, que é criador de todas as coisas, Ele não precisa viajar na velocidade da luz. Sabe por quê? Porque Ele é a própria luz. Ele é a própria luz. E por Ele ser a própria luz, nós estamos debaixo da luz dEle. Todas as obras dEle já foram concluídas. Quando nós entramos no descanso do Senhor, quando dizemos que Deus é o nosso descanso, nós estamos entrando numa área fora desse tempo natural. E nós estamos entrando na dimensão do Espírito. Você pode se apropriar disso pela fé. Não é algo que nós podemos ver, mas nós podemos crer. Quando nós entramos no descanso, Deus trabalha por nós. Deus já viu tudo que era necessário para a sua vida. Ele terminou todas as coisas que você precisaria antes mesmo de você existir. Tudo que era necessário para nós foi concluído muito antes de nós nascermos. Olha só o que diz lá em Apocalipse 3:8: e adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Como assim? O que esse texto quer dizer? Nós precisamos entender: tudo já foi consumido, tudo já foi concretizado antes mesmo do mundo ser criado. Deus não foi surpreendido por nada. Tem gente que acha que Deus errou ao criar o homem, e aí Deus teve que corrigir a rota e entregar Jesus. Não! A palavra de Deus diz que tudo já estava decretado antes da fundação do mundo. Deus nos criou, Deus sabia que o homem iria falhar, mas Deus amava a sua criação, e Ele já tinha decidido com Cristo e com o Espírito: nós vamos mostrar para eles o quanto eles são amados, e eles vão nos adorar, eles vão nos servir por amor. Uma vez alguém estava conversando comigo e falou: mas por que Deus não tira o nosso livre-arbítrio? Simples: porque na eternidade só vai estar lá com Cristo quem tem o desejo de estar. Só vai adorá-lo e viver com Ele aqueles que têm o desejo de fazer isso. Ninguém vai estar obrigado no céu. Ninguém vai estar lá não querendo. Hoje talvez você não quisesse estar. Tem pessoas que não queriam ter nascido. Não vou perguntar para você se você queria ter nascido, mas tem pessoas que não queriam ter nascido. Já pensaram isso? Mas saiba, tudo já foi decretado antes da fundação do mundo. O Senhor te ama. E nós precisamos caminhar nessa dimensão da obra que já foi terminada pelo Senhor. Alguém pode dizer: mas pastor, eu ainda estou doente, meu corpo dói. Mas a palavra de Deus diz que você tem a cura. Você precisa se apoderar disso. Por quê? Porque a obra já foi consumada. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as suas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esse corpo, ele é temporal, mas na eternidade não vai haver enfermidade, não vai haver dor, não vai haver choro, não haverá nada disso. Tudo isso é passageiro. A obra já está terminada. Nós precisamos entrar no descanso. Talvez você pense: mas os meus problemas ainda não mudaram. Descanse no Senhor. A palavra de Deus diz para nós entregarmos ao Senhor. Veja que interessante: quando Jesus estava no Getsemane, Jesus seria crucificado algumas horas depois, mas Ele fala algo interessante. Ele diz, agradecendo em oração ao Senhor, Ele diz: Senhor, muito obrigado por eu ter terminado a obra que eu vim fazer. Já está consumado. Mas perceba, Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Por que Jesus ele agradece ao Senhor por algo que ainda não tinha se concretizado? Porque Jesus vivia no descanso de Deus. Jesus não vivia pelo tempo, Ele sabia exatamente o que Ele tinha vindo fazer. Ele não teve nenhum momento de dúvida no que Ele veio fazer, e Ele vivia no descanso do Senhor. Por isso Ele já pôde agradecer, mesmo em meio à dificuldade. Ele já estava agradecendo por aquilo que Ele ia viver lá no futuro. Jesus já estava agradecendo ao Senhor pela obra que seria completa na ressurreição. Ele disse: Senhor, muito obrigado, está completo. Mas como completo?
completo. Ele estava ali chorando, agoniado. A Bíblia diz que ele chorou, que suou gotas de sangue, agonia. Mas ele fala: Senhor, muito obrigado. Por quê? Porque a vida de Jesus não era baseada na circunstância. Sabe por que você não consegue descansar? Porque a sua vida é baseada na circunstância. Está tudo bem, você consegue ficar em paz, porque a sua paz muitas vezes ela é circunstancial. Se eu tenho dinheiro, eu estou em paz. Se não tem ninguém doente na minha família, eu estou em paz, eu descanso. Mas e quando as coisas não dão certo? Porque normalmente a gente só tem dinheiro no máximo 5 dias por mês. Estou chutando alto? A pessoa recebe no dia 5, no dia 7 já não tem dinheiro. Aí o seu descanso dura um dia. Imagina se ele viver um mês inteiro atribulado. Às vezes eu oro para o salário nem cair, porque para um dia só é muito pouco. Nós precisamos descansar no Senhor, independente da circunstância. Se eu tenho dinheiro, eu descanso no Senhor. Se eu não tenho dinheiro, eu descanso. Se eu estou bem, eu descanso no Senhor. Se eu não estou bem, eu também descanso. Por quê? Porque eu não estou confiado naquilo que eu vivo, eu estou confiado naquele que me chamou. Sabe, irmãos, nós temos muitas vezes sendo influenciados pelas circunstâncias deste mundo e nós não conseguimos viver o melhor do Senhor. Jesus viveu o melhor. Quando nós lemos os 4 evangelhos, nós vemos Jesus desfrutando de tudo. Mas a vida de Jesus era fácil? Não. Ele teve todas as dificuldades que você passa. Ele foi tentado, ele foi traído. Muitas pessoas não acreditaram nele, muitas pessoas falaram mal dele, mas Jesus mudou? Não, eu só consigo ver Jesus cansado, mas ele trabalhava, mas ele fazia as coisas, ele orava de madrugada, ele orava de noite. Nós não vemos Jesus, a única vez que eu lembro da Bíblia falar que Jesus dormiu foi no barco, descansou, uma tempestade enorme e Jesus estava descansando. Jesus descansava porque ele confiava naquele que o tinha chamado. Ele veio para cumprir uma obra que ele, com o Pai e com o Espírito, tinham programado para mim e para você. Quando nós descansamos, nós somos abençoados. Você será abençoado quando você descansar em Deus. Lá no Salmo 23, a primeira coisa que o Senhor faz é nos levar a repousar em pastos verdejantes. Olha só o que diz o Salmo 23, versículo 1 e 2. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto para as águas ao descanso, as águas de descanso. Nós temos um Deus que é o nosso pastor. E o salmista diz: Ele é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele é seu pastor. Jesus é seu pastor? Então nada vai te faltar. Você precisa confiar nisso e descansar. E aí o salmista diz, eu imagino o salmista deitado na grama, na beira do rio, descansando. E muitas vezes nós deixamos de receber do Senhor, porque Ele é o nosso pastor, mas nós queremos fazer alguma coisa, porque nada está acontecendo. Eu preciso fazer, Deus. E aí você faz. Só que aí você se cansa mais. Além de você não usufruir daquilo que Deus tinha para você, você se cansa. Nós podemos ver esse mesmo princípio no Salmo 91. Olha só o que o salmista diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Nós precisamos desfrutar disso. O suprimento de Deus está disponível para todos aqueles que descansam no seu poder. Lá no livro de Zacarias, capítulo 4, o profeta teve uma visão onde tubos de ouro vertiam azeite, um azeite dourado que supria o povo de Deus. Todo o azeite, na visão do profeta de ouro, estava fluindo em diferentes áreas da vida dele. E o Senhor, essa era a visão do profeta, estava suprindo todas essas necessidades. O óleo do Senhor, o azeite do Senhor, ele não vai cessar enquanto você descansar nele. Enquanto você descansar do Senhor, haverá provisão. Mas é como se quando você deixa de descansar, como se fechasse uma torneira. Aquilo que era para fluir naturalmente na sua vida é impedido. Porque você deixa de crer, você deixa de confiar. E se você não confia no Senhor, você vai por sua conta
e risco. Fala para a pessoa do seu lado: quando você não confia, você está sozinho. Normalmente, as áreas onde nós temos mais problemas hoje são justamente as áreas que nós nos preocupamos ontem. Quando você se preocupa hoje, amanhã você vai ter problema naquela área. Por quê? Porque você não consegue descansar. O poder de Deus é liberado quando nós entramos no descanso. O descanso é a expressão poderosa da nossa fé. Está todo mundo falando: mas você não está vendo o que está acontecendo? Você não vai tomar uma decisão, você não vai falar nada, você não vai fazer. Quantas vezes eu ouço isso? Mas você não está vendo, você é o pastor, você precisa fazer uma coisa. Eu estou no descanso, eu preciso viver. Não durmo, não como, não vivo, não descansar. Descansar no Senhor. Entenda, descansar não é ser passivo. Então eu vou descansar, então eu não vou trabalhar porque é só para descansar. Não é isso. O descanso é levar ao Senhor toda a sua ansiedade, é dar a sua vida nas mãos do Senhor para Ele te direcionar, é confiar que você tem um Deus que é por você. Isaías 30, versículo 15 diz assim: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. O profeta exorta o povo: em descansar, em sossegar está a vossa salvação. Mas vocês não querem isso, vocês querem fazer do jeito de vocês. Nós vemos isso no povo de Israel. Todas as vezes que eles deveriam descansar, eles queriam fazer do jeito deles. Mas nós lemos lá no início o quê? Que Deus disse para eles que eles não precisariam trabalhar, que eles não precisariam cavar poços, que eles não precisariam se preocupar com o alimento. O Senhor iria mandar. Deus vai mandar. A palavra do Senhor para nós hoje é: descanse, confie. A nossa prosperidade, o nosso sucesso, tudo que nós iremos viver no Senhor vai ser por conta do descanso. Tudo é por conta do descanso. Mas entenda, como eu disse, o descanso de Deus não é o mesmo que passividade. Nós não precisamos e não podemos ser passivos. Nós precisamos tomar uma atitude. Há uma grande diferença entre entrar no descanso e ser passivo. E nós podemos ver essa diferença lá no livro de Êxodo, quando o povo de Deus luta contra Amaleque. Amaleque, ele veio guerrear contra Israel em Refidim. E a Bíblia diz que eles vieram contra o povo de Israel. A palavra Refidim significa lugar de descanso. E Amaleque sempre vem para lutar contra você no seu lugar de descanso. Qual é o projeto inimigo contra eu e contra você? Que você saia da posição de descanso. Ele quer que você se preocupe. Ele quer que você perca o sono por conta da sua dívida, da conta que você não tem o dinheiro para pagar, do cartão que você se enrolou por não ter sabedoria. O inimigo quer que você viva atribulado, que você viva preocupado com essas coisas, que você não descanse no Senhor. O inimigo quer que você tire Deus da posição que Ele deve estar. Como nós ouvimos na segunda-feira, o inimigo quer que você tire Jesus da equação. E nós ouvimos na segunda uma palavra poderosa: se Cristo não estiver na equação, não vai dar certo. Cristo tem que estar no lugar certo. E aí a palavra Amaleque, que vem de uma palavra hebraica chamada Amal, que significa dor, fardo pesado e trabalho árduo. E veja que isso é exatamente o oposto de descanso. Deus disse que haveria guerra permanente contra Amaleque. O que isso significa? Significa que esta é a única guerra para a qual nós somos chamados. Qual guerra? A guerra de nós continuarmos no descanso. Por que muitas pessoas não conseguem ficar firmes na igreja e voltam para o mundo? Por que muitas pessoas voltam a usar droga, voltam a beber, voltam a se prostituir, voltam a mentir, voltam a viver uma vida promíscua? Porque não conseguem descansar no Senhor. E aí você precisa fazer alguma coisa. E aí você não consegue descansar. E aí você volta a viver aquilo que você vivia. Por quê? Porque não há descanso. Toda vez que você confiar que Deus é por você, você vai poder descansar. Mas eu confio. Entenda, isso não tem a ver com falarmos com a nossa boca, tem a ver com as nossas atitudes. Se você descansar no Senhor, você vai viver o melhor dele.
Lá em Mateus capítulo 12, versículo 43, Jesus disse que quando o demônio sai de uma pessoa, ele procura um lugar para descansar. O que significa? Que o diabo, na verdade, ele não tem descanso. O seu alvo é fazer com que nós vivamos uma vida de preocupação, uma vida de medo, uma vida de angústia em todo o tempo, porque isso nos afasta de Deus. Uma pessoa com medo, uma pessoa angustiada, uma pessoa preocupada, ela não consegue se relacionar com Deus. Por isso você precisa lançar sobre Ele toda a sua preocupação. Nós precisamos viver a nossa vida, nós precisamos trabalhar no descanso. A vontade de Deus é que você experimente as bênçãos que Salomão experimentou. Quando nós vamos lá para a história de Salomão, Davi, o pai de Salomão, ele tinha subjugado todos os inimigos. Então Salomão, quando ele veio a reinar, o povo de Israel não tinha inimigos. Como deve ter sido tranquilo para Salomão governar. Por quê? Porque ele não precisava se preocupar. Davi não. Davi, ele entrou num turbilhão. Primeira coisa, teve que derrotar um gigante. Nós vemos na história de Davi, depois que ele derrota o gigante Golias, a vida de Davi não foi uma vida tranquila em nenhum momento. Nós não vemos Davi descansando em nenhum momento. Davi teve que guerrear, teve que batalhar, teve que muitas vezes ir para a guerra. Quando ele não foi para a guerra, ele enfrentou outro tipo de dificuldade. Davi não viveu uma vida tranquila, mas o seu filho pôde desfrutar de toda a batalha do seu pai. Por que eu e você podemos descansar hoje? Porque o nosso Pai já ganhou a batalha por nós. Você não precisa batalhar, Ele venceu. Não há inimigos que possam contra você, porque o nosso Deus já derrotou todos. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele guerreia as nossas batalhas. Ele vence as nossas lutas. Você pode imaginar, você não precisando se preocupar, Deus vai te dar tudo. Deus vai te dar condições de pagar a conta. Deus vai te dar condições de comprar o alimento. Deus vai te dar condições de comprar a roupa. Deus vai te dar condições de realizar seus sonhos. Deus vai te dar condições de viver o melhor. Para que eu viva isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso descansar. Olha só o que diz sobre Salomão lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porém a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intenta edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Olha só que interessante. Salomão só pôde edificar uma casa para o Senhor, porque ele estava vivendo descanso. Davi não conseguiu, ele até tentou. A Bíblia diz que Davi tentou, só que Deus não permitiu. Por quê? Porque Davi não vivia no descanso, mas Salomão sim. E aí o que Salomão diz? Porque eu vivo no descanso, eu posso edificar uma casa para Deus. Eu e você só conseguiremos edificar casa para Deus se nós vivermos no descanso. Isso é importante. Nós precisamos lutar, não contra os nossos inimigos, porque nós temos alguém que peleja por nós. A nossa peleja é do Senhor. Mas nós precisamos lutar para viver no descanso. Você precisa lutar contra essa ansiedade. Você precisa lutar contra essa preocupação. Você precisa lutar para que a sua fé não seja abalada. A sua luta é esta: é de acreditar que Deus é por você. Mas nós não conseguimos. Nós estamos muito atribulados, muito preocupados, querendo fazer, querendo lutar, querendo achar que o nosso esforço vai fazer. Não vai. Você deve lutar contra a sua incredulidade. A sua incredulidade que faz você perder a paz, que faz você não conseguir dormir. Sabe por que você perde a paz? Porque você não confia. Porque aquele que confia entrega. E se você entrega, a Bíblia diz que aquele que entrega ao Senhor o teu caminho, Ele tudo fará. Você não vai precisar se preocupar. Mas quantos de nós estamos aqui hoje pesados, carregados de preocupação, achando que Deus não está vendo, achando que tem que fazer alguma coisa? Eu preciso fazer. Você só precisa descansar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus um dia estava na casa de Lázaro, falando sobre a obra de Deus, talvez falando sobre o seu amor, sobre o reino, e ele pregava muito sobre o reino de Deus. E a Bíblia diz que Maria sentou aos seus pés e descansou. E Marta
estava muito atribulado, muito preocupado. O que eu vou dar? Jesus precisa comer, tem um monte de gente chegando. E agora vai lá, faz isso, faz aquilo. E Marta chega: Jesus, o senhor não está vendo? Só eu que trabalho, Maria não faz nada. Jesus fala: não, ela está no descanso. Ela escolheu a melhor parte, e essa parte não será de nada. Você precisa descansar. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa acreditar que Ele vai fazer. A batalha não é nossa, é do Senhor. Nós somos dele. Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Amém. Então você é dele. Por que você está se preocupando com algo que não tem a ver com você? Tem a ver com Ele. Todos os dias eu oro e falo: Senhor, a obra é tua. Eu posso descansar, porque o Senhor vai dar o dinheiro do aluguel, o Senhor vai dar o dinheiro das contas, o Senhor vai trazer as pessoas. É o Senhor quem livra, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem cura. Eu só preciso confiar nele. Porque será que eu vou dar conta de viver a minha vida, se preocupar com as coisas, com as pessoas? Não dá. Então eu posso descansar. Que o Senhor cuida dos meus filhos na escola, que o Senhor cuida do meu emprego. Irmãos, eu não tenho nenhum medo de ser mandado embora. E quantas pessoas não conseguem, ficam desesperadas: ai meu Deus, se eu perder meu emprego, o que eu vou fazer? Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Sempre estava tendo um corte lá na empresa e todo mundo atribulado, preocupado. E as pessoas: e aí, o que vai acontecer? Se você for mandado embora, o que você vai fazer? Isso e aquilo. E eu falo: eu não sei, mas eu não tenho preocupação quanto a isso. Porque o Senhor é aquele que cuida das flores, cuida dos animais. E eu sou muito mais importante que eles. O Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Todas. Nós precisamos viver esse descanso. É do Senhor. Ele está vendo. Fala para a pessoa do seu lado: Deus está vendo. E agora chama a atenção dela. Fala: então descansa. Isso é um princípio para a nossa vida. Nós precisamos descansar. Às vezes eu falo para minha avó e para minha mãe. Eu não sei se tem alguém mais ativo que as duas. Vó Iracema e minha mamãe querida. Vive correndo. E às vezes eu falo: você precisa descansar. Isso é no natural, tá? Elas descansam em Deus. Estou dizendo das coisas. Por quê? Porque tem uma hora que você não vai aguentar. Isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Tem uma hora que você não vai aguentar. Se você não descansar, uma hora você vai ficar doente. Você vai perder a sua fé. Você vai perder a vontade de ir para a igreja. E você vai passar por problemas. Problemas psicológicos, problemas espirituais. Você não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque não descansa. Deus te traz aqui hoje para dizer: é tempo de descansar. Jesus, Ele consumou toda a obra. E Ele disse uma coisa para mim e para você. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É tempo de nós descansarmos. É tempo de nós irmos até o Senhor e descansar. É tempo de nós confiarmos que Deus vai dar uma solução, que Deus vai entrar com providência, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai suprir a necessidade. É tempo de confiar nele. Aleluia. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Será que você está cansado hoje? Será que você está sobrecarregado? Será que você está pesado? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, nós temos desfrutado de dias poderosos no nosso curso de maturidade. Isso que eu ministrei para vocês hoje é uma aula. E tem tantas aulas tão importantes quanto essas, e muitas vezes você tem perdido a oportunidade de aprender sobre essas coisas, porque quer descansar em casa, mas a mente e o coração está atribulado. Jesus quer te trazer descanso. Nós vamos louvar agora com um canto bem antigo, da minha época, que não sou velho, mas sou antigo, podemos dizer assim, como cristão. E esse cântico diz algo muito poderoso: que o trabalho é do Senhor, e que o meu trabalho e o seu trabalho é descansar nele. Aleluia! Então eu queria te convidar, depois nós iremos orar. Deus quer marcar a sua vida nessa noite. Nós vamos louvar com esse canto que diz: não tenha
Deus quer que você saia daqui leve. Será que você consegue se derramar ao Senhor, confiar nele, abrir mão de todo esse peso? Eu quero te convidar a louvar com esse cântico. Profetize descanso. Profetize descanso.